Olha, uma investigação interna que der errado não é só um probleminha operacional. Pode ser uma verdadeira catástrofe. A gente está falando de um cenário onde um único passo em falso pode gerar prejuízos milionários e um dano de reputação que não se conserta mais. Nesse caso, improvisar não é uma opção. Então, vamos entender como estruturar esse processo do jeito certo, de forma segura e eficaz. Para começar, vamos falar de dinheiro. Qual é o custo real de improvisar numa investigação? Porque uma apuração mal feita não é só risco jurídico, não. Ela bate direto no caixa da empresa. Guarda bem este número, 5%. Pode parecer pouco à primeira vista, né? Mas ele representa um vazamento constante, silencioso, que afeta o resultado de qualquer companhia. E o que exatamente ele significa? Pois é, a Associação de Examinadores de Fraude Certificados, a famosa ACFE, calcula que as empresas perdem, em média, 5% de toda a sua receita anual por causa de fraudes. Pensa no tamanho do rombo que isso representa no balanço. De repente, a investigação interna deixa de ser só uma tarefa de compliance e vira uma necessidade financeira urgente. O objetivo não é apenas achar culpados, é estancar essa sangria. Mas o risco não é só para a empresa. Quem está ali na linha de frente, conduzindo a investigação, caminha numa verdadeira corda bamba profissional e pessoal. É uma posição de responsabilidade enorme e que exige um equilíbrio muito, muito delicado. E aqui está o ponto central da questão. De um lado, a empresa cobra, exige respostas e com rigor. Do outro, é fundamental proteger os direitos básicos dos colaboradores. Um passo em falso aqui pode colocar tudo a perder, invalidando completamente a investigação. Vamos ver um exemplo bem prático para a gente entender o tamanho do perigo. O e-mail corporativo. Ele é sem dúvida uma ferramenta vital desde que o uso esteja previsto na política interna. Mas e se, no meio da análise, o investigador encontra uma troca de mensagens claramente pessoal? Por mais que pareça a prova de ouro, usar essa informação pode contaminar toda a evidência, anular o caso e ainda criar uma dor de cabeça jurídica gigantesca. É exatamente para navegar nesse ambiente cheio de armadilhas que um manual bem estruturado se torna indispensável. Ele funciona como um GPS, sabe? Uma solução para executar as investigações com método e, principalmente, com segurança. E o mais importante aqui é que este guia não é genérico. Ele foi pensado para cada nível da equipe. Para quem está começando, o analista júnior, ele é um mapa seguro. Para especialistas com mais bagagem, ele ajuda a organizar o conhecimento e a evitar aquelas armadilhas de sempre. E para a gestão, ele define as regras do jogo, os padrões de qualidade, os critérios de supervisão e como medir o sucesso do processo todo. O guia não fica só no básico. Ele vai além e encara de frente os desafios mais complexos que o investigador enfrenta hoje. Os verdadeiros campos minados do nosso trabalho. Pensa só, câmeras de segurança, geolocalização de celulares da empresa, monitoramento de sistemas, são ferramentas super poderosas, mas que, se mal utilizadas, abrem uma porta enorme para processos. O manual traz os protocolos certinhos sobre como usar essas tecnologias sem cruzar nenhuma linha, exigindo políticas claras, comunicação prévia e, claro, o registro formal das justificativas para cada acesso. Outro ponto de atenção máxima, dados de fontes abertas como redes sociais. Existe um erro muito comum de achar que, por ser público, o dado pode ser usado de qualquer jeito. Não é bem assim. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, se aplica aqui também. O que importa não é só a origem do dado, mas o tratamento que se dá a ele. Qualquer coleta precisa ter finalidade, adequação e necessidade muito bem definidas para ser legítima. Com tudo isso em mente, qual é o resultado que se espera ao adotar um guia como este? É a consolidação de todo esse conhecimento em uma ferramenta prática que traz segurança e eficácia para todo o processo investigativo. Capacidade de tocar uma investigação do início ao fim, com base legal sólida, com uma seleção inteligente de fontes, com a preservação correta das provas, uma análise estruturada e uma governança que possa ser medida e auditada. É, de fato, a passagem da improvisação para a profissionalização. Para ter acesso ao guia completo, com todos os checklists, protocolos e detalhes, basta acessar o site da ASM Advogados.